Oi gente, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. O tema da conversa de hoje é o aprendizado que os médicos e profissionais da área da saúde, ao longo desses meses de pandemia, acumulou. Esse aprendizado está fazendo com que os médicos e as equipes multidisciplinares de saúde, agindo em conjunto, agindo de forma integrada, consigam salvar mais vidas. É sobre isso que nós iremos conversar agora. Antes disso, porém, eu queria pedir a você que se inscreva aqui no canal. A gente sempre faz uma pesquisa criteriosa antes de publicar qualquer vídeo, em nome da responsabilidade e em nome do combate às inúmeras fake news que circulam sobre a Covid-19 aqui na internet. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois bem, lá por volta do mês de janeiro, fevereiro, quando a Covid-19 começava a ganhar características de pandemia e começava a se espalhar pela Europa e pelos Estados Unidos, as equipes de saúde no Brasil começaram a ficar muito apreensivas com a iminente chegada da doença em nosso território. Assim que a doença desembarcou aqui em nosso território, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, enfim, os profissionais que trabalham na área da saúde ficaram muito apreensivos, o nível de estresse foi muito alto e o medo, inclusive, de se contrair a doença no exercício da profissão ficou bem estampado nas entrevistas que os profissionais davam aos meios de comunicação. A doença chegou repleta de incertezas e, por não haver ainda hoje uma droga antiviral que mate o coronavírus e por não haver uma vacina que seja eficaz na prevenção, essas incertezas ficaram cada vez mais fortes. Mas aos poucos, os médicos e profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à doença começaram a adotar práticas, começaram a trocar experiências pelo mundo afora e começaram a observar as estratégias que davam certo e aquelas que não davam certo. Aos poucos, as equipes médicas foram ajustando os protocolos de controle dos sinais e sintomas em função do maior ou menor agravamento da doença e foram melhorando bastante o prognóstico das pessoas que contraíam a Covid-19 e que necessitavam de auxílio hospitalar. Aos poucos, os profissionais de UTI começaram a perceber que era necessário, inclusive, fazer uma recalibração dos respiradores, que nem todos os pacientes que chegavam até a UTI tinham a necessidade de serem intubados e irem para o respirador. Foram ajustando, inclusive, a posição que o paciente ficava na cama. Alguns pacientes, por exemplo, eram colocados em posição prona, que é a posição na qual, ao invés de se ficar deitado com a barriga para cima, fica deitado com a barriga para baixo, aliviando a pressão sobre o pulmão, fazendo com que o pulmão trabalhe de maneira mais eficiente. Essas pequenas conquistas foram sendo adquiridas após a experiência e o convívio diário com a doença. E elas fizeram toda a diferença ao longo desses 5 meses de pandemia. Dados recentes mostraram que no início da pandemia, a taxa de mortalidade de pacientes que chegavam até a UTI beirava os 60% e atualmente não chega a 35%. A partir do trabalho do Dr. Siddiq e colaboradores, médicos espanhóis observaram que a doença tinha 3 fases bem características. Uma fase inicial de replicação viral, chamada de fase infecciosa, uma fase de transição, onde essa fase de replicação viral ou fase infecciosa ia cedendo lugar a uma fase inflamatória, que atingia principalmente os pulmões, mas que podia se alastrar por outros órgãos, como rins, coração, fígado e até mesmo o cérebro. A compreensão disso foi muito importante. Por quê? Porque os médicos começaram a perceber o papel que os corticoides tinham nesse processo. E aí a dexametasona, por exemplo, apareceu como uma grande alternativa para evitar o processo inflamatório na transição da fase infecciosa para a fase inflamatória. Isso fez com que muitos pacientes se livrassem da UTI. Isso foi muito importante porque a UTI, sabidamente, é um local muito propício a se desenvolver uma infecção, principalmente se o paciente está entubado sob ventilação mecânica.
O conjunto disso tudo, portanto, é um grupo de profissionais da área da saúde, notadamente os médicos, os fisioterapeutas, enfermeiros, profissionais da área de diagnóstico, como biomédicos, farmacêuticos e até mesmo nutricionistas e psicólogos, que começaram a agir de forma integrada, demonstrando muito amor à profissão que exercem, muitas vezes abandonando o convívio com as famílias para se dedicar a salvar vidas. Histórias como a do neurocirurgião Lucas Pires, de 32 anos apenas, e que morreu vítima de Covid-19, relatando antes de ir para a UTI que amava a profissão, amava o que fazia, não podem ser esquecidas por nós. São esses profissionais da saúde que arriscam suas vidas no dia a dia para cuidar dos nossos doentes e a eles nós devemos todo o nosso respeito. Com tudo isso, a pandemia de Covid-19 começa a ser controlada dentro dos hospitais e a própria população começa a ter uma maior segurança na abordagem médica que é dada hoje em relação à Covid-19 daquela que era dada há 5 meses atrás. É por tudo isso que nós devemos acreditar na ciência, acreditar nas equipes médicas e equipes multiprofissionais de saúde para ajudar a combater esse flagelo que assola a humanidade nos tempos de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, compartilha, um forte abraço e parabéns a todos os profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia de Covid-19.